pelo convite de vir aqui. Para mim é uma honra. É a segunda vez que eu venho aqui e eu sou abençoado pelos irmãos. Amém? É um privilégio muito grande para mim. Eu estava ali no momento da oração, do louvor. Deus falou algo muito forte no meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos, porque eu fiquei até emocionado quando eu escutei o sopro de Deus falando no meu coração, na revelação de Deus. Quando o irmão estava falando sobre as muralhas, que iriam cair, Deus falou no meu coração e me fez lembrar do muro de Berlim, quando separava as duas Alemanhas. E eu me lembrei também dos muros da China, tantos muros famosos que separavam, que dividiam, que traziam inimizades. E Jerusalém também tinha seus muros. Antigamente era assim que eles se protegiam, construíam grandes muros. Os muros de Jericó eram de 6 metros de comprimento, era muito de largura, era muito largo. Talvez aos olhos humanos eram impossíveis de ser traspassados. Mas nós todos sabemos a história o que aconteceu, quando Josué cantou a música lá que o irmão acabou de cantar e fez assim, os muros ruíram, caíram. Mas Deus soprou no meu ouvido e eu fiquei muito feliz em ouvir isso hoje aqui nesse lugar. Deus falou que o maior dos muros foi derrubado de uma vez por todas. Aleluia! Aleluia! E me fez lembrar lá em Romanos capítulo 8, que se Deus não colocou o seu Filho, antes entregou por nós, não nos dará juntamente com Ele também todas as coisas? Amém! E quando eu ouvi essa voz falando que o maior de todos os muros foi derrubado, esse muro não era como o muro de Jericó, feito de 6 metros de largura. Talvez ele não tinha 1 milímetro. Ele era feito de linho. Você sabia disso? Feito de linho retorcido. O muro que separava eu de Deus. O muro que separava a humanidade de Deus. Aquele véu que estava no meio do templo, separando o santo do santo dos santos. Deus soprou no meu ouvido, isso para mim soou como uma bomba aqui nessa hora. Na hora do louvor, o maior de todos os muros já foi derrubado. Aleluia! E a pergunta que Paulo nos faz é a que eu falei agora. Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Meu amado, que revelação de Deus traz para a igreja. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O muro da inimizade entre eu e Deus. Era por natureza filho da ira, inimigo de Deus. A igreja foi resgatada porque este muro foi rasgado de alto a baixo. No momento da morte do Cordeiro de Jesus Cristo, o próprio Senhor veio e pegou este muro e rasgou de cima para baixo. Ele mesmo fez isso. Agora nós temos livre acesso diante de Deus. Amém. Agora a barreira da inimizade que nos separava já não separa mais, como diz a música, O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para quê? Só para adorar o Senhor. E fazer o teu nome grande, te dar louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Aleluia. Eu já poderia ir embora, irmãos. Já estou alimentado por Deus.
Mas eu sei que Ele tem mais. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem mais. Para mim, foi uma bênção já. Até aqui o Senhor falou e nos ajudou. Até aqui o Senhor já soprou no meu ouvido. Foi uma maravilha ouvir isso de Deus. Eu era e você também era inimigo de Deus. Construímos um muro entre nós e Ele, o muro do pecado. Isaías disse que Deus, os ouvidos de Deus não estão cerrados, não estão tapados para não nos ouvir, e Ele não virou as costas para nós. Pelo contrário, os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Foi construído um muro pelos nossos pecados. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, este muro foi derrubado. Aleluia. Agora nós podemos dizer para Ele: eu te amo, Senhor. Uma intimidade. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Deus. Agora aquela inimizade se transformou no maior romance do universo. O amor entre Deus e a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir Josué capítulo 6. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Josué capítulo 6. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Até aí por enquanto. Primeiramente, Josué escreve dizendo: olha, Jericó estava rigorosamente fechada. Por quê? Por causa dos filhos de Israel. O tema dessa palavra é a campanha que os irmãos estão aqui tendo, né? Derrubando as muralhas, é isso? Na área sentimental, na área financeira, espiritual e familiar, não é isso? Então, logo no primeiro versículo, nós já começamos a ver como nós somos vistos no reino do Espírito. E por causa disso, meu irmão, você não tem razão para se diminuir. Você não tem razão, e nem eu tenho, para ter medo. Por quê? Como os demônios falaram para aquele exorcista que estava lá expulsando em nome de Jesus, a quem Paulo servia, os irmãos se lembram? Ele dizia: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas tu quem és? E o que isso nos traz como ensino? A mesma coisa aqui, irmão. Você, como igreja, é reconhecido no reino do Espírito. Amém. Amém? Então eu e você não temos o direito de dizer: sou um coitadinho, não dou conta, e de autocomiseração, eu não valho nada, eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei pular, não sei dançar. Nós não temos o direito de fazer isso. Sabe por quê? Porque aqui nesse caso de Jericó, a Bíblia está dizendo que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Porque eles ouviram falar que aquele povo estava se aproximando deles. Amém. Então eles trataram de se fechar o mais rápido possível. Quando eles ouviram que Israel estava se aproximando e já tinha atravessado o Rio Jordão, e de forma maravilhosa, milagrosa, atravessando a seco. Amém? Este povo teve medo de Israel e se fechou. Irmãos, isso mostra quem é a igreja. Os demônios que simbolizam aqui, quando Deus diz para Josué: eu entreguei Jericó, eu entreguei os seus reis, e eu entreguei todos os seus soldados, está simbolizando o mundo, o diabo com seus demônios. Deus já os entregou nas nossas mãos. E nós não precisamos temer. Não precisamos temer más notícias. Não precisamos temer muralhas que porventura existam. E olha lá se ela existe, viu, irmão? Se porventura existe alguma muralha, se isso não está na nossa mente, se isso não é um sentimento nosso. Porque aqui os reis, a Bíblia diz ainda lá no capítulo 5, olha aí no capítulo 5: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha
secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Irmãos, quem é a igreja do Senhor aqui? Amém. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você foi batizado nas águas. Os demônios têm pavor de você. Os seus inimigos têm medo de você. Eles se cercam, eles se fecham, eles se escondem de você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Amém. Se ele vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir. É a palavra de Deus que nos diz essas coisas. Então, a primeira coisa, na área emocional, você não precisa ter medo das suas emoções. Você não precisa tremer diante do inimigo. Você não precisa fugir dos seus inimigos. Pelo contrário, ele é que foge. Amém? Então aqui, Jericó se fechou como nunca. Eles já eram fechados, mas quando eles ouviram que aquele povo estava chegando, aí eles trataram de se fechar mais ainda. E assim é comigo e com você. Quando nós nos aproximamos, onde nós chegamos, os inimigos já começam a ficar olhando o que nós vamos fazer. E como aquele demônio lá de Gadareno disse: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo. É assim que nós somos vistos no meio do Espírito. Amém, irmãos? A autoridade está sobre nós. Você pode, porque o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, está em você. Amém? Então, se há essa muralha na sua vida, nas emoções, pode aplaudir mesmo. Se há essa muralha na sua vida e nas suas emoções, pode ter a convicção, ela já foi derrubada. Aleluia! Amém. Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Verso 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você está armado? A Bíblia diz que as nossas armas não são terrenas, não são naturais, mas são poderosas em Deus. Amém, irmãos? Que nós devemos, como um bom soldado, nos revestir de toda a armadura de Deus: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito e os sapatos da preparação do Evangelho. Você está revestido disso? Amém. Estas são as nossas armas. As armas espirituais, pela fé, como nós cantamos aqui agora. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé. Amém. Pela fé. Então, uma das nossas armas se chama fé, o escudo da fé. Aleluia. E se você está revestido dessas armaduras do Senhor, irmãos, se revestir das armaduras de Deus, das armas espirituais, não é só você fazer uma oração: ó Senhor, me revisto da fé, me revisto na verdade, me revisto com os sapatos do Evangelho. É importante a gente fazer essa oração. Mas se eu falar: Senhor, eu tomo posse do cinturão da verdade e ando na mentira, eu não coloquei o cinturão. Não é verdade, irmão? Se eu disser: Senhor, me dá o cinturão, o escudo da fé, mas qualquer coisa que acontece já me atormenta, já estou arrancando os cabelos, já estou desesperado, correndo de um lado para o outro, então quer dizer que eu não revesti o escudo da fé. E se não há justiça na minha vida, não adianta eu falar: Senhor, eu coloco sobre mim a couraça da justiça. E quando eu me encontro em uma dificuldade, quando eu estou com as pessoas que não sabem do Evangelho, que não conhecem o Senhor, e se eu não manuseio bem a palavra da verdade, como estará comigo a espada do Espírito?
Então, irmãos, mais do que uma reza, nós temos que verdadeiramente nos revestir dessa autoridade, nos revestir como bons soldados, como o próprio Senhor falou assim: os armados vão adiante. Se você está armado, meu irmão, vá adiante, vá na frente, vá na linha de batalha, com o escudo da fé sem medo. A Bíblia diz em Joel capítulo 2 que nos últimos dias Deus levantaria um exército poderoso sobre a face da terra, que não se atrapalharia nas suas fileiras e não teria medo de enfrentar os seus inimigos. Mas se ele visse o inimigo na frente dele, por onde ele tem que passar, e se esse inimigo estivesse com uma espada desembainhada na frente dele, Joel disse: e eles se arremessarão contra as suas espadas, porque eles não terão medo, porque segundo a ordem de Deus, assim eles vão. Aleluia! Você tem que ter a couraça da justiça e a coragem de enfrentar. Vá para a frente, meu irmão. Jericó era uma cidade muito bem armada, era um dos seus exércitos muito bem treinados, todos tinham medo de Jericó, mas só de ouvir falar de Deus que é todo poderoso, que abriu o mar vermelho, que destruiu o Egito, que abriu o rio Jordão, eles tremeram. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Também nós devemos dessa mesma forma ir adiante. Segunda coisa que nós vemos aqui é que eles andavam com a arca da aliança. A arca da aliança ia junto. Irmãos, era assim que Deus tratava com a nação de Israel naquela época. Aqui nós estamos vivendo o período da lei. Estamos vendo o período da velha aliança. A forma que Deus tratava com o povo. Pega chifre de carneiro e toca. Pega os homens armados, põe na frente. Pega a arca da aliança, os levitas vão levar a arca da aliança. Irmãos, tudo isso é sombra das coisas futuras, sombra do que é verdadeiro. Hoje, o que é a nossa arca da aliança? É o Espírito Santo dentro de nós, amém? E nós devemos ter o Espírito Santo todos os dias. Ele disse: vocês vão rodear a cidade por 7 dias, todo santo dia. Isso nos fala de uma sistemática, de algo que você não pode parar, você não pode retroceder. O dia de domingo, como o pastor Lino falou aqui agora, tem gente que se lembra de Deus ou do culto na hora, poucos minutos antes de ir começar o culto. Nós não devemos ser assim. Nós temos que estar 24 horas por dia com a arca da aliança dentro de nós, para que nós possamos o dia inteiro. Eles faziam uma volta todo dia. Não sei quanto tempo eles gastavam, mas eu acho que não dava o dia inteiro para eles circular. Então eles colocavam a arca lá de novo, cumpriram o dever da lei. Hoje superabunda isso, né, irmãos? Nós não podemos falar: Espírito Santo, ó, te usei hoje lá na igreja, foi uma bênção, obrigado, valeu, o povo chorou, né? Tiramos uma oferta, foi uma bênção. Agora fica aí, eu vou ali e tal. Eu sei que não é a realidade dos irmãos, mas o que eu quero dizer é que para que essas muralhas continuem derribadas na nossa vida, a muralha da separação, principalmente de Deus, entre nós e Deus, nós devemos estar o tempo inteiro com a arca da aliança. E outra coisa, louvor e adoração. Fala de louvor e adoração, tocar as cornetas, tocar as trombetas, o chifre de carneiro. Estava o tempo todo rodeando e tocando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, adorando, como o pastor Lino disse, em espírito e em verdade. Era assim que se estava. Só que nós aqui na nossa condição de hoje, de nova aliança, muito mais excelente, muito maior, porque você está trabalhando, está adorando a Deus, você está na sua casa, está adorando a Deus, você está na escola, com seus colegas, aonde você está? Você está adorando a Deus, amém, meus irmãos? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós estamos falando da velha aliança, é interessante notar que no capítulo 5, quando Josué convoca o povo, fala assim: olha, estamos próximos da terra prometida, é aqui o lugar. Deus fala assim: Josué, quando Deus aparece para ele, diz: Josué, pega esse povo aí, todos, circuncida, todos eles. Porque aquele povo tinha sido circuncidado há 40 anos atrás.
E quando eles foram a primeira vez espiar a terra, os irmãos sabem da história, que eles negavam, não é essa terra não, nós somos como gafanhoto aos olhos deles, vamos embora. Deus falou assim, então é assim, vocês não vão herdar essa terra, os filhos de vocês é quem vão. Foram para o deserto 40 anos, morreram, os filhos deles que nasceram lá, não tinham sido circuncidados. E outra coisa interessante, é que eles não tinham sido batizados, como o apóstolo Paulo disse, nas águas do mar vermelho. Porque eles receberam o batismo quando eles atravessaram o mar vermelho, né? E agora, aqueles que aconteceu tudo isso, morreram todos, só ficou Josué e Caleb. E agora, aquela multidão de gente, eram todos filhos daqueles que tinham saído do Egito. Então era necessário eles cumprir a lei, circuncidar a aliança, o sinal de aliança com Deus. Segunda coisa, tinha que ser batizados. Ali era o batismo, quando eles atravessassem o Jordão, era um sinal de batismo também da velha aliança. E outra coisa interessante é que naquele dia, que se deu o nome lá naquele lugar que eles estavam de Gilgal, quando eles foram circuncidados, ficaram até sarada a ferida, comeram a Páscoa, que também aponta para o Senhor Jesus. Quando eles comeram a Páscoa, no dia seguinte, eles experimentaram as novidades da terra prometida. E a Bíblia diz que naquele dia, a partir daquele dia seguinte, nunca mais o maná veio sobre eles. Sabe por quê? Porque quando nós experimentamos a novidade do Espírito, a novidade de vida de Deus, as coisas velhas já passaram. Amém? Eis que tudo se fez novo. Deus tem coisas tremendas para o seu povo. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso é direito nosso. E como que nós conquistamos? Pela fé. Aleluia, pela fé nós tomamos posse dessas coisas. Então o maná cessou e agora eles passaram a experimentar uma novidade de vida. E é assim que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Vamos prosseguir, versículo 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali perguntaram. Outra coisa interessante que nós vemos aqui, que Deus fala 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes. Por quê? Deus tem alguma coisa com esse número. O número 7 na Bíblia aponta para a plenitude de Deus, a sua totalidade. Então quando Deus fala para eles 7 dias, Deus não estava falando só 7 dias. Deus estava falando que sempre eles deveriam levar a arca. Sempre eles deveriam tocar as trombetas que apontam para a adoração. Sempre eles deveriam estar vigilantes, prontos para a batalha. Porque a religiosidade daquele povo estava só aguardando aquele momento, aquela etapa, cumprida um dia. Agora vamos lá banhar no Rio Jordão, vamos fazer tudo. Segundo dia, vamos voltar para o Rio Jordão, vamos banhar, e vamos pescar, vai ser uma maravilha. No outro dia, o ritual de novo. Terceiro, quarto, quinto, 6º dia, quando eles pensaram: ufa, falta só um dia para a gente arrodear essa cidade. Quando a gente pensa que com Deus as coisas estão acabando, aí é que está começando. Aí é que vem a plenitude, aí é que vem a totalidade, porque naquele dia foram 7 vezes. Oh Senhor Jesus, Deus é maravilhoso, irmão. 7 vezes mais a presença de Deus, o louvor, a adoração, a vigilância, 7 vezes mais. Amém, irmãos? Nunca devemos esmorecer, nunca devemos pensar: passamos essa etapa, agora vamos cruzar os braços. Jamais.
E isso também me lembro quando Deus falou, porque em 7 dias, em 6 dias Deus fez a terra, os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Então por isso vocês vão guardar o 7º dia, que no caso é o sábado, né? Só que o que muita gente não entende é que o 7º dia, como sendo o sábado, e sábado quer dizer descanso, né? Na língua hebraica, Shabá quer dizer descanso. E Jesus, lá quando ele estava pregando para aquele povo, a Bíblia diz que ele suspirou e ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o 7º dia, que é o sábado, que é o descanso, quem é? É o Senhor Jesus. Quando entramos nele, quando entramos no nosso descanso, que é o Senhor Jesus, aí, meu amigo, aquilo que era canseira, aquilo que era enfado, que a gente um dia fazia uma vez e era aquela maior dificuldade, de novo, fazer essas coisas de novo, quando nós entramos nele, no descanso do Senhor, nós vamos 7 vezes mais, amém, irmãos? Por causa disso, estamos 7 vezes mais. Vamos aplaudir ele, que é digno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nesse dia, vamos continuar. Verso 12: levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugada, ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade está condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis malditos o arraial de Israel, e os confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e não para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantaram um grande grito. Ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também os bois, ovelhas e jumentos. Aqui a gente pode pensar: meu Deus, que extermínio! Se o povo não tiver misericórdia deles, irmãos, se você for ver a história de Jericó, era um povo difícil. A ira de Deus que acendeu contra esse povo. Esse povo, eles cultuavam aos mortos. Foi feita umas escavações há 100 anos atrás, mais ou menos, e eles acharam muitas ossadas de mortos, claro, na forma que só as pessoas que cultuam os mortos daquela época faziam. Eles arrodeavam eles assim de argila, cortava, tirava o crânio e fazia uns moldes lá de argila. Isso indicava que era uma adoração aos mortos. Então Deus se irou profundamente com aquele povo. Irmãos, Deus não iria destruir aquele povo se aquele povo fosse um povo temente a Deus, de maneira nenhuma. Por que Deus poupou Raabe e a sua família? E aqui nós vemos a família, o cuidado de Deus com a família. Falamos das emoções e agora a família. A família, Deus queria poupar toda aquela cidade, mas somente Raabe foi quem creu. Quando aqueles homens chegaram, os outros todos denunciaram para o rei e falou assim: olha,